Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém, queridos? Graças a Deus por esse tempo tão bom, tão abençoador de podermos louvar ao Senhor. São todos bem-vindos em nome de Jesus. Queridos, vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo de número 16. Lucas 16, versículo 19, diz assim: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas e que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo, ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém? O texto anterior a esse texto, capítulo 17, capítulo 16, aliás, a partir do versículo 1, nós temos ali a parábola do administrador infiel. E no final dessa parábola, Jesus faz aquela observação que nós tanto conhecemos: quem é fiel no pouco, sobre o muito eu colocarei. E se você for infiel no pouco, você também será infiel no muito. E na sequência da parábola é que Jesus conta este fato. No capítulo 16, a história do rico e do Lázaro, muitos entendem que é uma parábola, mas não é. Nunca Jesus usou nome, deu nome às pessoas em parábolas. E Jesus falou que havia um homem. Então Jesus está contando um fato, uma história real que ele tinha conhecimento. Não sabemos quanto tempo, se essas pessoas viveram, mas Jesus está contando a história deles para fundamentar, para ensinar sobre o assunto que ele havia iniciado na parábola, falando de quem é fiel ou infiel no pouco. Geralmente, a compreensão que nós temos deste versículo, quem é fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, nós pensamos em dinheiro, em valores. Se você for fiel a Deus no pouquinho, então Ele vai te dar muito daquilo que você foi fiel a Ele no pouco. Por mais que essa interpretação seja aceita, bem-vinda, nós gostamos dela, ela parece coerente, ela é racional, ela atende o nosso senso de justiça, mas não é isso que Jesus está ensinando. O verdadeiro
sentido, a verdadeira interpretação do ensino de Jesus vai muito além dessa compreensão simples de que você é fiel no pouquinho, então Ele vai te dar muito. E a gente acha justo, porque se você é infiel no pouco, se Ele te der muito, você vai ser infiel no muito também. Mas não é isso. E Jesus vai fazer aqui uma explicação profunda, uma revelação importantíssima para a nossa vida, que a gente pode perceber prestando atenção nos detalhes. Quando ele diz quem é infiel no pouco, ficará sem o muito, ele está comparando a nossa vida aqui, a vida humana, com a vida celestial. Tanto é que na parábola anterior, quando ele fala do administrador infiel, ele está dizendo que os filhos do mundo são mais prudentes do que os filhos da luz, porque eles se preocupam com a vida deles quanto ao amanhã. E o amanhã dos filhos do mundo é o amanhã mesmo, é antes de morrer. E ele falou, e os filhos da luz, que o amanhã deles é a eternidade, eles não se preocupam com isso. E Jesus, abismado com esse pouco caso que os filhos da luz fazem da vida eterna, ele conta a parábola do administrador infiel, que foi louvado pelo seu Senhor, pelo Senhor dele, e não por Deus, por ter se preocupado com ele, com o dia de amanhã, porque ele não queria mendigar. Nós estudamos isso aqui na quarta-feira, tá bem? Aqui, Jesus está comparando a vida no pouco com a vida na eternidade. E a vida aqui, a Bíblia chama ela da vida em partes, porque tudo que a gente tem de Deus aqui é em parte, é um pouquinho. A Bíblia fala que ainda não é manifesto o que havemos de ser, porque nós não podemos tomar posse disso agora. Então aqui nessa vida, tudo é pouco, nosso tempo é pouco. Imagine a vida aqui comparada com a vida ali. Lá é eternidade, aqui você não chega a um século. Imagine os recursos aqui com os recursos lá. Imagine os recursos de uma vida humana e os recursos de uma vida num corpo glorioso no céu. Compara os talentos, a sua capacidade de ação aqui no corpo humano, com a sua capacidade de ação num corpo glorificado, como o dos anjos. Compare a honra que você tem no seu corpo humano, o máximo que você conseguir, e a honra que tem um salvo, alguém que foi digno de herdar a vida eterna, que por causa de Cristo estará numa honra acima dos anjos. Compare o valor, as oportunidades, os amigos. Olha quantos amigos você tem aqui. A maioria diz poucos. Agora imagine a comunhão da Igreja Universal nos céus. Tudo, a vida aqui, um século, a vida lá por toda a eternidade. Então não se trata de você ser fiel no dinheiro, no pouquinho dos recursos, não. O ensinamento de Jesus está dizendo, a vida aqui, ainda que você seja bilionário. Tem alguém bilionário aqui? Levanta a mão. Não tem. Mas se tivesse aqui entre nós um trilionário, isso, comparando com o que Jesus está dizendo, é pouco. Porque ele tem pouco tempo, porque ele tem pouca honra, porque ele tem poucos recursos, porque mesmo sendo um trilionário, isso não se compara com as riquezas que Jesus está falando. Então a vida aqui, tudo é pouco. Nada é para ser comparado com aquilo que nós vamos ser em Cristo Jesus na glória, na herança eterna. E esse pouco que Jesus está dizendo é o tempo de agora. Então, por mais que você tenha, por mais que você consiga, por mais brilhante que você seja, a sua vida nesse corpo ou na vida humana é quando você vive o pouco.
Quem não tem esperança de vida eterna, ele tem que aproveitar esse pouco. Por isso você vê as mensagens circulando pelas redes, olha, aproveita cada dia, cada momento, porque é pouco, vai acabar, daqui a pouco não tem mais, se você não viver. É isso mesmo, quem não tem esperança, é pouco mesmo, vai acabar mesmo. A vida é curta para quem vai perdê-la. Ela não é curta para quem vai ganhá-la em Cristo Jesus. Então é esse pouco que Jesus está dizendo. Se você for fiel nessa vida onde você administra o pouco, ele não diz apenas o pouco, ele fala assim, valores da injustiça, onde você administra o alheio. Então pouco eu já expliquei. Isso daí é pouco, porque tudo aqui é pouco comparado ao que Jesus está falando. Quando ele fala da injustiça, ele está dizendo que as riquezas que nós conhecemos aqui são riquezas da injustiça. Porque tudo na vida em que nós vivemos é injusto. Justiça seria igualdade para todos. Quando Deus deu a vida, Ele deu para todos. Quando Deus deu os recursos, Ele deu para todos. Deu para todos, para sempre, igualmente. E por que há tanta desigualdade? Porque nós vivemos no tempo da injustiça. Alguém pode pensar assim, não, eu sou uma pessoa justa. É? Então troque sua vida. Se fosse possível, troque sua vida com uma vida que você jamais queria viver na pele dele. Troque sua vida com quem vive no sertão, na seca, na miséria, na contaminação, na ignorância, sem recurso, sem educação. Fala para Deus, eu quero ser justo, já que o Senhor nos fez iguais, e nós temos que ter tudo igualmente, então eu quero deixar de ser eu quero ser Ele. E quero que Ele seja eu. Quero que Ele venha dirigir o meu carro, que eu quero ir lá viver a vida que Ele está vivendo. Seria justo. Se alguém quiser fazer isso, se fosse possível, eu acho que a nossa lista ficaria em branco. Quem concorda comigo, diga amém. Quer ser justo? Fala, Senhor, eu quero que o meu filho deixe de ser meu filho e seja o filho lá de quem mora na Síria. Ou no norte da África, numa tribo. Porque nós somos todos iguais. Todos recebemos a mesma porção de Deus. A desigualdade está exatamente na administração humana, no tempo da injustiça. Portanto, tudo que temos é de origem injusta na terra. E Deus está falando mesmo assim, você precisa ser fiel. Porque se você não for fiel nas coisas de origem injusta, como que você vai herdar as verdadeiras? Se você não administrou fielmente o pouco que Deus te deu, como que você vai ter esperança de um dia ter o eterno? Se você não conseguiu administrar o que é alheio, por exemplo, hoje, tudo que nós temos não é de fato nosso. A Bíblia chama de alheio. A única coisa que nós temos, vinda de Deus, e nós perdemos quando pecamos, é a vida. E agora nós temos uma promessa de salvação, vivemos na esperança de salvação em Cristo Jesus. Tirando da vida, tudo que nós chamamos de meu, na verdade nós só temos administração. Ou você conhece alguém que conseguiu levar dessa vida alguma coisa? Não, sem nada chegamos e sem nada a gente parte. Ai, mas e as coisas? E as minhas coisas? Não eram minhas, é o alheio. Esse alheio, essa injustiça, esse pouco, era a minha oportunidade de administrar fielmente para herdar as verdadeiras. É o teste, é o tempo das escolhas, é o tempo das decisões. E se nós não formos fiéis nisso que é alheio, nem meu não é, nisso que é pouco, nisso que é injusto, aí Jesus disse, você não vai receber aquilo que é para sempre, aquilo que é eterno. Quem está me entendendo, diga amém. O segundo pensamento que nós temos ainda no contexto do texto,
é que o homem, depois de perder tudo que veio de Deus por intermédio de Adão, por exemplo, Adão pecou o pecado dele. E que como nós já nascemos herdando o pecado de Adão, nós cometemos o nosso pecado depois que nós nos tornamos conscientes. Enquanto nós éramos inocentes, nós não tínhamos o pecado próprio, nós só tínhamos a origem do pecado de Adão que estava em nós. Mas quando eu tive a oportunidade de fazer as minhas escolhas, eu cometi os meus próprios pecados. E aí grande foi a minha perda. Eu perdi Deus, eu perdi o céu, eu perdi a vida eterna, eu perdi tudo. Entende por que o ser humano é um compulsivo por conquistar coisas? Porque inconscientemente ele é alguém que perdeu tudo que tinha, inclusive Deus, inclusive a terra, o governo, a comunhão e a vida. Perdeu tudo. Aí Deus nos devolve a oportunidade de nos dar tudo de novo agora e para sempre em Cristo Jesus. Em Adão eu perco tudo, em Jesus agora, pelos méritos de Jesus, eu tenho a oportunidade de ter tudo novamente. Então eu tenho a vida novamente, eu tenho um Salvador, eu tenho a salvação, eu tenho uma família eterna, eu tenho um lar eterno, eu tenho tudo em Cristo Jesus. Isso é o muito. Agora, eu tenho as oportunidades de Deus de fazer as minhas escolhas. Se eu quero ficar com a minha vida em Adão, ou se eu quero renunciar à minha vida pecaminosa em Adão e optar pela vida nova agora em Cristo Jesus, e eu quero, com essa vida que eu renunciei, eu tenho um pouco de tudo, eu tenho um pouco de vida, eu tenho um pouco de recurso, eu tenho um pouco do alheio, e eu quero ser fiel no pouco, para um dia herdar o muito. E o muito é a eternidade. É dessas coisas que Jesus está se referindo. Quem me entendeu até aqui, diga amém. Aí nós chegamos no texto de Lucas, que nós começamos a leitura, que fala do rico e do mendigo. É uma história real. Jesus disse que havia, ele dá nome para o pobre, ele não dá nome para o rico, não sei porquê, mas ele falou havia. Se ele falou que havia, havia. É uma história real, contada de um modo arrepiante. Não é um romance, não é algo fictício, não é uma criação, é uma história que Jesus conhece para fundamentar, para ilustrar, para valorizar no coração dos ouvintes a importância de ser fiel no pouco. Ele falou: olha, eu conheço a história, havia um homem rico, ele vestia-se de púrpura, seria o bordô da realeza da época, trajes reais, ele vestia roupa de rei ou de palácio, e linho finíssimo, e ele vivia a vida bem vivida, ele se regalava esplendidamente. Não diz que esse rico era ladrão, que ele era corrupto, não sei porque ele era rico, se foi herança, ou se ele trabalhou. Fato é que ele vivia uma vida maravilhosa. E o versículo 20 diz que havia também um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, e jazia à porta daquele. E ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Não diz que esse homem era pobre porque ele era pecador, porque ele era amaldiçoado, não diz que ele era mau elemento, diz que ele era pobre. Ele mendigava provavelmente porque ele não tinha como trabalhar, ele tinha o corpo coberto de chagas. E a Bíblia não diz se ele não tinha ninguém por ele, uma família provavelmente não tinha nenhum projeto social naquela localidade. O fato é que para ele se alimentar, alguém colocou ele lá na porta do rico.
E largou ele lá, falou, aí é um lugar que tem muito, onde tem muito sempre sobra, e ele vai ser alimentado com as migalhas do rico. Então a Bíblia, Jesus não faz nenhum comentário quanto à posse do rico e nem à situação do pobre. Na verdade, nós temos aqui dois mendigos. Um vai mendigar nesta vida e o outro vai mendigar na outra. Esse aqui está pedindo comida, o outro daqui a pouco vai pedir um pingo d'água. É o que o texto vai dizer. Quando Jesus conta essa história, e ele fala que ele desejava comer e alimentar-se das migalhas da mesa do rico, e aconteceu, a vida passou desse jeito, e morreu um, aconteceu de morrer o mendigo, e ele foi levado pelos anjos. Aqui a história começa a tomar uma profundidade jamais imaginada. Se fosse um historiador humano, ele não poderia contar mais nada a partir daqui. Quando a gente vai narrar um fato que a gente conhece, a gente vai até a morte, depois dali a gente se cala. Você vai falar o que mais? E aí Jesus diz, aconteceu que quando o mendigo morreu, os anjos vieram e recolheram ele, e levou ele para o seio de Abraão. Era uma expressão judaica para dizer paraíso. Seio quer dizer próximo, no convívio de Abraão. E é bom lembrar que o próprio Jesus já tinha dado depoimento para eles que Abraão estava vivo. Os saduceus e os fariseus discutiam a respeito da ressurreição. Ele falou, olha, vocês dizem que é servos do Deus vivo, que vocês são filhos de Abraão. Como é que vocês duvidam da ressurreição? Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. Se vocês são Deus, filhos de Deus e servos e filhos de Abraão, então Abraão está vivo, porque Deus nunca foi Deus de mortos. Então o próprio Jesus já tinha ensinado eles, de uma forma muito clara, que Abraão estava vivo. E agora ele diz que quando morreu o pobre, o Lázaro, ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, está junto com Abraão. E o rico, ele diz, ele foi sepultado. É a primeira informação. Então qualquer um historiador, qualquer pessoa que estivesse fazendo a biografia de alguém aqui, ele teria que parar aqui. Mas para nossa surpresa, Jesus continua contando a respeito da vida deles. Aí Jesus diz assim, olha, no inferno, versículo 23, estando em tormento, levantou os olhos, o rico, que foi sepultado, levantou os olhos e viu longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Muita gente, quando lê esse texto, diz que é simbólico, diz que é uma parábola. Eles não querem aceitar essa realidade cruel de que existe um inferno. E a possibilidade de alguém dormir aqui, morrer aqui, acordar vivo ali, é assustador. E Jesus conta de modo que a gente se arrepia ao ouvir, mas ele conta como contava uma parábola qualquer. Ele falou, olha, o rico foi sepultado, e no inferno, ele, estando em tormento, já sentiu que estava atormentado, levantou os olhos e viu longe e reconheceu a Abraão e a Lázaro no seu seio. Como ele reconheceu Abraão, eu não sei. Mas ele sabia e chamou Abraão pelo nome já. E chamando disse, pai Abraão, ele era um judeu. Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro, manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. É muito bonito todo mundo falar, não, a gente morre, mas a vida continua. É verdade, continua. Continua mesmo. Não existe morte. A gente morre e a vida continua. É fácil filosofar. É gostoso você falar essas coisas, que às vezes não se tem conhecimento do que está falando,
quando acontece com os outros. Mas aqui, o rico, de repente, ele olha e vê que ele está em tormento, ele tem olhos, ele tem emoções, ele percebe que ele está em tormento, ele fala de dedo, ele fala de língua, ele fala de água, e ele não diz: pai Abraão, eu estou morrendo. Ele sabia que ele não estava morrendo, ali não morre, se vive na morte. Ele não falou assim: me socorre, senão eu vou deixar de existir, vou ser extinto. Parece que as faculdades da alma dele estão todas lá. Tem olhos, ele vê longe, ele reconhece, ele tem memória, ele tem conhecimento, ele sabe que ele está em tormento, ele sabe que ele está em chamas, ele está atormentado. Ele percebe que Lázaro está bem, que Lázaro está do outro lado de um abismo intransponível, que Lázaro está vivo, que Lázaro está junto com Abraão. As faculdades dele estão todas nele. Embora ele não esteja no corpo dele, que foi sepultado lá na terra. Ele continua vivo. Mas ele percebe que ele não tem mais vida. Que, conforme diz a Bíblia, ele não foi extinto, mas agora ele está num lugar de tormento e aquilo não é vida. Então essa realidade cruel, muitas vezes negada pela religião, isso assusta, é uma verdade explicada por Jesus, que todo mundo precisa saber. É verdade que a vida continua. Está entendendo porque Jesus quis dizer assim: olha, ser fiel no pouco. Você tem pouca vida, você tem pouco tempo, você tem pouco recurso, você tem poucos talentos, você tem poucos amigos, você tem poucas oportunidades, tudo aqui é pouco. Se você for fiel nessa vida do tempo em parte, você entra no muito, onde é eternamente, onde é com os anjos, onde é no outro corpo, onde você terá tudo infinitamente mais. Mas se você não for fiel nesse pouco, então esqueça tudo. Esse pouco é tudo que você tem. Faça o melhor uso dele. Foi o que Jesus falou do administrador infiel, que quando ele foi flagrado roubando o seu senhor, e o senhor dele falou assim: olha, que é isso que eu ouço de ti? Presta conta da tua administração, porque você não pode mais cuidar dos meus bens. Ele falou: e agora? O que eu vou fazer? Mendigal tem vergonha. Trabalhar eu não dou conta mais. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer moral com os credores. Foi lá e mudou os valores dos contratos de todo mundo que devia para seu senhor e caiu na graça dos devedores de seu senhor. E Jesus disse: olha como ele se importou com o seu amanhã, porque os filhos da luz, que têm direito a um reino de luz, não se importam com a eternidade. Ele está dizendo: porque os crentes, os filhos da luz, eles banalizam essa herança eterna, não dão valor, troca isso por besteiras. Quando que eles fazem isso? Aqui no tempo do emparte, no tempo que você tem pouco, o injusto, o alheio, e você foi infiel numa época que você estava sendo testada. Nós recebemos uma vida de Deus em Adão, nós perdemos ela, recebemos outra em Cristo Jesus, e a vida que nós temos em Cristo Jesus agora é eterna, é uma vida de esperança. E Jesus vê que você não valoriza isso. Você desconhece o que é a graça de Deus sobre a sua vida. Você desconhece o que é que Cristo Jesus fez por você. E vai mais uma vez trocar essa vida por besteiras, por porcarias. Vai mais uma vez jogar a sua oportunidade. E se você jogar essa agora que você tem em Cristo Jesus, a Bíblia fala em Hebreus: se nós deliberadamente pecarmos depois de conhecermos o sacrifício da aliança, já não resta mais esperança. Deus não tem mais nada para você. Se alguém banalizou o que Cristo fez por ele, não tem nada maior do que Cristo no céu. Aí em Hebreus diz: resta então uma expectativa horrível de condenação.
É o que Jesus está falando abertamente aqui. Ele está dizendo, isso não é uma parábola, é um fato. Ele está contando para nós um fato. Ele disse, olha, o homem vivia regalado, esplendidamente, tinha um vidão, e a vida passou. E de repente ele se viu num lugar que ele nunca imaginou que ele ia para lá, porque ele era filho de Abraão. Sabe o que acontece? A maldita crença popular. Acreditava-se entre os judeus, como se acredita entre os religiosos, que uma vez que alguém é rico, é sinal de que ele é abençoado. Uma vez que alguém é pobre ou doente, é sinal que ele é amaldiçoado. A tão conhecida teologia da prosperidade, tão pregada nos dias de hoje. Você está quebrado? Você não tem nada? Você não tem recurso? Ah, tem alguma maldição aí. Você está bem? Você tem dinheiro? Então você é um camarada abençoado. Não, o texto vai nos deixar claro que não são esses os valores que são pesados. Abraão foi um homem muito rico e ele está lá no paraíso. E foi um homem de muita riqueza. Riqueza humana. A riqueza espiritual dele era maior, mas ele foi um homem de grandes posses na terra. Mas o Lázaro, que não tinha absolutamente nada, ele também estava lá. Então o critério não é esse. E o rico também, ele não está lá na condenação eterna porque ele tinha riqueza. O critério não é esse. O critério é fidelidade e infidelidade a Deus. Tanto faz lá comendo migalhas da mesa do rico, como vivendo com roupas da realeza e esplendidamente. O critério é fidelidade a Deus naquilo que Ele te deu. É administrar o seu pouco. Então, o Abraão falou para ele assim, filho, quando ele clamou lá e falou, pai Abraão, eu estou em tormento, eu estou vendo Lázaro, manda ele molhar o dedo na água e tocar na minha língua, porque eu estou em chamas. É o único lugar, pelo menos que eu conheço na Bíblia, que alguém fez um pedido a alguém que já morreu. Pediu aos mortos, um santo morto, Santo Abraão. A Bíblia chama de santo aqueles que foram salvos, fiéis a Deus. Não aqueles que são canonizados pelos homens. E aqui nós temos uma verdadeira intercessão feita a um santo que já morreu. E temos o resultado de orar aos mortos. Sabe o que aconteceu? Nada. Absolutamente nada. O pai Abraão falou, filho, isso não é aqui que resolve isso não. Isso aí tem a ver com a vida que vocês viveram aí, ó. Lembra que você teve uma vida abençoada por Deus? Deu tudo certo na tua vida. Você ficou rico, vivia uma vida esplêndida. Deus foi maravilhoso para você e mesmo assim alguma coisa aconteceu com você nas suas decisões que quando você morreu os anjos não foram te buscar. Você tinha tudo para ser um servo fiel de Deus. Você recebeu muito, mesmo no tempo do impartes. Se tem alguém que tinha motivos de sobra para servir, adorar e agradecer a Deus, era você. Olha aí a vida que você teve. Você não nasceu num lugar de guerra, você não estava num lugar de miséria, você não nasceu numa tribo pobre, você não nasceu sem cultura, você não nasceu... Porque ninguém escolhe onde nascer. É fácil olhar para um miserável e falar, olha como ele é miserável. Mas se você tivesse nascido no ventre que ele nasceu, como você seria? É igual. Ah, mas eu estudei. Se ele tivesse as oportunidades que nós tivéssemos, teria feito o mesmo. Quem está me entendendo, diga amém. Fácil julgar. Sabe quando a gente faz justiça? Quando a gente se coloca no lugar do outro. A Bíblia diz assim, olha, tudo que você quer que alguém te faça, faça para ele primeiro. Se coloca no lugar dele. Você acha que alguém deve levar pedrada?
porque cometeu um erro. Imagine que a pessoa que cometeu o erro e vai levar pedradas é você. Vai lá, fica lá e diz assim: isso mesmo, manda pedra, eu mereço. Se coloca no lugar dele. É assim que a gente chega num senso de justiça. Então lembra, você, na sua vida lá, olha onde ele voltou, lembra na sua vida lá? Como que ela era? Ele tinha memória, as faculdades da alma dele estavam toda nele, tinha consciência. Falei, você lembra da vida do Lázaro lá também, como que era a vida dele? Se tinha alguém que poderia talvez falar besteira, porque a vida não foi boa para ele, ele nasceu doente. Que injustiça, né? Um nasce tão saudável, o outro nasce doente. Às vezes você vê uma criança, aquele rostinho angelical, tratando de uma doença incurável. Você fala, Deus, por quê? Porque é assim no tempo da injustiça. Foi o engano da serpente com Eva, com Adão, falando, vocês serão deuses. E aí trouxe todo tipo de maldição para a terra, para a espécie. E hoje é isso que a gente vive. Você perguntar o que ela fez, perguntaram para Jesus uma vez, quando viram um cego de nascença que nunca viu a luz do mundo. Quem pecou? Foi ele ou seus pais? São João capítulo 9. Ele falou, nem ele nem seus pais. O pecado não é deste homem, o pecado é do homem. O pecado não é dele nem do pai dele, o pecado é da espécie. Mas Deus permitiu assim para manifestar a sua glória. Ele falou, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Sabe o que ele estava dizendo? Ele está cego, mas é agora no tempo do emparte. Ele daqui a pouquinho vai estar num corpo que ele vai ver a eternidade. Eu sou a luz do mundo. E eu estou aqui para manifestar a glória de Deus. E foi o que aconteceu com o cego de nascença de João 9. Ele creu em Jesus e o milagre de Deus aconteceu na vida dele. Não somente de abrir os olhos dele para ver a vida como ela era, mas principalmente para abrir os olhos deles e ver aquilo que Israel não tinha visto, que Jesus era o Cristo Salvador da humanidade. Então lembra da tua vida lá? Lázaro, ele poderia falar, Senhor, olha como a vida foi injusta, olha que enfermidade, eu não tenho família, onde eu moro não tenho obra social, olha que triste o meu destino, fui colocado na porta de um rico para comer sobras. Mas nem isso o demoveu da sua fé. Ele tinha fé num Salvador, porque quando ele morreu, os anjos vieram buscar. E Jesus disse, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Humanamente falando, nós poderíamos dizer, olha, se tem alguém que pode desistir de crer, porque foi muito injustiçado nessa vida, era o Lázaro. Se tinha alguém que não tinha motivo para ter deixado Deus, porque tudo lhe aconteceu maravilhosamente bem, era o rico. E Jesus conta uma coisa que aconteceu de arrepiar, dizendo, olha, o rico, ele não conseguiu manter a sua fé, ele se deixou levar pelas coisas e viveu uma vida e se esqueceu de Deus, se esqueceu das suas oportunidades, ele se perdeu no tempo do pouco. Não foi fiel, apesar de humanamente parecer que ele tinha muito, agora ele percebeu que ele não tinha absolutamente nada. Este ensinamento está em plena harmonia com os ensinamentos de Jesus, quando ele disse assim, olha, vocês precisam ajuntar tesouros no céu, porque lá é para sempre, os tesouros daqui é em parte, aqui tudo é um pouco. Vocês têm que se preocupar onde as coisas realmente permanecem para sempre. Mas a maldição da crença popular, quando você
tem muita coisa, você é uma pessoa boa, você é abençoada. Talvez tenha mexido com a fé daquele homem, e agora Jesus diz que ele está no inferno. Como ele era acostumado, né? Dar um jeitinho na situação, ele foi logo falando com o pai Abraão. O pai Abraão falou, olha, não... E tem mais uma coisa, versículo 26. Ele falou, além de tudo, fique sabendo que entre nós e vós tem um grande abismo. Intransponível. Ainda que a gente quisesse. Ele falou, não pode. Ninguém daí passa para cá e ninguém daqui passa para vós. Jesus não tinha morrido ainda quando ele contou essa história, e portanto ele não tinha vencido a morte, e ele está falando da região dos mortos, que é o estado intermediário, que a pessoa fica desincorporado desde o momento que ele morre, aguardando a ressurreição. E antes de Jesus ressuscitar, porque ele foi o primeiro a ressuscitar dos mortos, para vencer a morte, para dar direito àqueles que creem nele ressuscitar com ele, esse paraíso, ele era no centro da terra, juntamente com o inferno, que é o termo em português, no grego Hades, no hebraico Sheol, que se você nunca ouviu esses nomes, é um lugar de tormento, onde as pessoas estão desincorporadas, porém conscientes, vivendo já atormentadas, aguardando a ressurreição dos mortos, onde eles serão julgados e lançados no destino eterno para sempre, que é o lago de fogo chamado na Bíblia de Geena. Estão aguardando o julgamento. Enquanto Jesus não havia ressuscitado, os que morriam salvos, eles eram conduzidos pelos anjos também para o centro da terra, mas do outro lado do abismo, onde eles viviam em paz. Tanto é que o lugar é chamado de paraíso. Também conscientes, também louvando a Deus, sabendo que eles foram para lá não pelos méritos deles, que eles perderam a vida deles em Adão, mas que Deus deu-lhes a oportunidade pela fé deles a terem de volta em Cristo Jesus, pelo mérito do Cristo que viria. Por isso a Bíblia fala que quando ele morreu, ele desceu às partes mais baixas da terra e pregou aos espíritos em prisão. E quando ele saiu de lá, ele levou o cativo o cativeiro, ele levou para o terceiro céu, vencendo a morte agora, aqueles que estavam presos no mundo da morte. Então ele diz assim, tem mais uma coisa, além de tudo, existe um grande abismo entre nós e vós, e não se pode passar nem daqui para lá, e nem de lá para cá. Os anjos já fizeram a separação, levou os do paraíso para um lado e levou os do inferno para o outro. Os dois locais são estado intermediário. Hoje o paraíso está no terceiro céu, na imediata presença de Deus. O Hades, ou Sheol, que quer dizer inferno em grego e hebraico, continua nas profundezas da terra. Quem está me entendendo, diga amém. Olha que interessante conhecer uma história, como é que ela continua acontecendo depois dos olhos, depois do caixão, depois do corpo ir para a terra, onde a gente se cala e fala, agora ninguém mais sabe nada, é com Deus. Jesus é Deus e está contando para nós como é que é. Ele não somente está contando como é que é, mas está contando os porquês. Sabe por que ele foi para lá? Sabe por que se foi para lá? Tem a ver com a vida que ele tinha antes, no tempo do emparte, quando ele estava sendo orientado por Deus, enquanto ele administrava o pouca vida, pouco tempo, pouco recurso, poucos talentos, poucos amigos, no tempo do pouco. Ele não foi fiel, chegou na hora de entrar no muito, um entrou no muito e o outro perdeu tudo. Que realidade diferente dos olhos, né? Você pode imaginar o sepultamento do rico? A multidão, as flores. O do rico é muito conhecido, tem muitos amigos. Você pode imaginar o sepultamento do
homem que os cães lambiam-lhe as úlceras? O pensamento das pessoas que estavam por ali, quem poderia imaginar o desfecho disso no dia seguinte? E aí Jesus conta para nós de uma forma muito clara, dizendo: olha, sabe o que aconteceu depois? Por que ele está contando essa história assustadora? Porque nos versículos que antecedem, ele falou: seja fiel no pouco, seja fiel nas riquezas da injustiça, seja fiel no alheio. Pensa na tua vida, faça como administrador infiel, que mesmo sendo infiel, se preocupou com ele, se preocupou com o seu amanhã. Ele estava preocupado como é que ele ia viver os próximos meses, os próximos anos. Ele falou: por que os filhos da luz não pensam nisso? Porque eles desprezam essas conquistas eternas, porque eles não valorizam essas oportunidades riquíssimas de Deus, porque eles jogam fora, porque são tão infiéis no tempo do pouco. É um pouco que está para ser extinto, para acabar. Se é um pouco que vai acabar, é um pouquinho de vida, daqui a pouquinho ela vai embora, é um pouquinho de oportunidades, daqui a pouquinho não terá mais. É um pouquinho de força, porque daqui a pouquinho a nossa força vai embora. É um tempo de tomar decisões, daqui a pouquinho ninguém pode decidir mais nada. Por que não pensar em você mesmo, para tomar posse de tudo aquilo que Deus já lhe proporcionou em Cristo Jesus? A admiração de Jesus. Os filhos do mundo que está caminhando para a perdição, pensam no amanhã, são previdentes, são hábeis, desonestos, mas preocupados com o amanhã, injustos, mas preocupados com o amanhã. Então é Jesus fazendo um apelo caloroso, divino, implorando para cada um dos seus ouvintes se importar com a sua vida e perceber o tempo das suas oportunidades. O rico não percebeu que aquele moribundo na sua porta era uma oportunidade. Era um apelo gritante aos olhos dele, dizendo: olha para a vida desse homem e olha para a sua. E diante de Deus vocês são iguais. Você não é melhor do que ele não é pior do que você. Vocês têm oportunidades diferentes, mas os dois estão sendo avaliados. Os dois estão tomando decisões. Os dois estão administrando aquilo que eles podem administrar. Mesmo moribundo, sofrendo, doente, com cães lambendo-lhe as feridas, ele manteve a sua fé. Abraão falou: agora você é inteligente, né? Dá uma olhada, agora olha como é que você está. E olha como é que ele está. Isso não tem nada a ver comigo aqui, não é pedindo para mim não. E isso não se resolve falando: olha, tenha misericórdia. Você quer mais misericórdia do que Jesus teve? Ele teria que nos matar, e ele foi lá por misericórdia, falou: não, eu morro por você e você fica livre para viver a sua vida para Deus. Aí você foi lá e pegou a sua vida, se enfiou na morte de novo. Como é que a gente vai falar que ele não teve misericórdia? Tem alguém que pode amar mais do que isso? Ele tem que te condenar, porque ele falou: se você pecar, você vai morrer. Você pecou, você tem que morrer. Aí ele te ama tanto, tem tanta misericórdia, tanta compaixão, e diz: eu não quero te matar, eu vou morrer por você, e vou te dar a oportunidade de você viver novamente. E aí você vai viver novamente e se enfia na morte de novo. Tem a ver com a vida. É isso daí. Não é implorando agora, intercedendo pelos mortos e fazendo missas ou coisas do gênero que você vai resolver isso. O pedido foi indeferido de imediato. Resultado nulo. E ele falou: e tem um abismo. Ele falou: mas eu imploro. Pai Abraão, eu imploro que, já que não dá para o Lázaro colocar o dedo na água aí, colocar na minha língua, então eu imploro que o senhor mande ele e lá na minha casa paterna,
Provavelmente ele já devia morar fora da casa dos pais. Falou, mas lá na minha casa paterna eu tenho 5 irmãos. E eles vão vir para cá também. Porque a gente vivia todo mundo igual. Então eu imploro que o senhor mande o Lázaro lá e dá testemunho para eles de Jesus, para que eles não venham para esse lugar horrível. Se nós não conhecêssemos o final da história, vamos imaginar que o pai Abraão atendesse ele e o Lázaro fosse lá na casa dos ricos, batesse na porta e dissesse para eles, olha, eu vim aqui dar testemunho de Jesus para vocês não ir para um lugar horrível que chama inferno, onde a pessoa não está mais no seu corpo, mas ele está na plena posse das suas faculdades mentais, e lá é para sempre, e vocês precisam aceitar Jesus como Salvador para vocês não irem para lá. E eu vim falar que eu vim dar testemunho de Jesus. Jesus é o único que pode salvá-los. Vocês têm que seguir Jesus. E para seguir Jesus, vocês têm que negar vocês mesmos. Acho que eles iam cair de joelho e aceitar Jesus, né? O que vocês acham? Amém? Não. Estavam corrompidos na vida que eles levavam. O pai Abraão falou assim, olha, eles não vão acreditar que o Lázaro ressuscitou. Porque se o Lázaro ressuscitasse, ele ia ressuscitar num corpo humano. E ele ia chegar lá num corpo humano, falando a língua deles, olhando nos olhos, ia dizer, olha, eu morri, eu estive lá no seio de Abraão, e eu conheci o vosso irmão que morreu, e ele mandou vir aqui dar testemunho de Jesus para vocês não ir para lá. Ele falou, não vão crer. Jamais que você ressuscitou dos mortos. E a gente pode entender que a resposta de Abraão, ela é coerentíssima. Jamais eles vão acreditar nisso. Eles não vão acreditar. E se eles acreditarem, a hora que você falar o que eles têm que fazer, que é negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz, seguir Jesus, eles não vão fazer isso. Eles estão acostumados a viver uma vida regalada, esplêndida. Eles não foram chamados e não aceitaram, aliás, não aceitaram o chamado para ser fiel no pouco. Eles estão sendo infiéis. Então ele deu uma outra ideia. Então vamos reencarnar. Não, pai Abraão, se alguém dos mortos, já que o Lázaro não pode ir lá, eles não vão aceitar, não vão ouvir, e se alguém dos mortos for lá? E aqui nós temos um depoimento de Jesus, de como a Bíblia é válida aqui, e do outro lado ele falou, olha, tem lá na terra Moisés e os profetas. Se eles não conseguirem acreditar na mensagem de Moisés e dos profetas de Deus, eles também não se deixarão persuadir, ainda que alguém ressuscite dos mortos. Está dizendo, ainda que a pessoa tenha conhecimento que você morreu, ressuscitou, e agora você vai testemunhar de Jesus para eles, quem não conseguiu crer na palavra de Deus, não vai acreditar nisso também. A prova é o próprio Lázaro, não o mendigo, o outro, o irmão de Marta e Maria, lembra dele? Que foi sepultado, e Jesus chegou lá depois de 4 dias, e todo mundo viu Jesus ressuscitando ele. Foi uma ressurreição pública. Muita gente ia para a casa de Marta e Maria para ver Lázaro, porque todo mundo ficou sabendo que ele morreu. Muita gente participou do velório, muita gente acompanhou ele antes dele morrer, quando ele estava com febre. No entanto, sem Lázaro abrir a boca e mandar ninguém aceitar Jesus, diz que eles decidiram matar Lázaro também. Quer dizer, não é porque alguém voltou dos mortos que agora ele vai falar alguma coisa e as pessoas vão se deixar persuadir. A prova é o próprio Lázaro. Você vai ver na Bíblia que quando decidiram matar Jesus, também decidiram matar Lázaro. E Lázaro não abriu a sua boca. Ele não falou nada, ele não criticou ninguém. Ele não pregou contra o farisaísmo. Lázaro era uma pessoa que foi morto, ressuscitou, estava vivo, e eles queriam matá-lo.
E Jesus disse, então, não é reencarnando. Se eles não acreditarem em Moisés e os profetas, porque entre acreditar em alguém que ressuscitou, acreditar em Moisés, o crédito é muito maior. Acreditar num profeta, e nós agora que temos a oportunidade de crer em Cristo, Jesus, quando estava ensinando essa história aqui, ele não tinha um túmulo vazio para mostrar para eles. Então ele falou, olha, se eles não acreditar na palavra de Moisés, que falou com Deus como fala com um amigo, se não acreditar nos profetas, que Deus deu a mensagem para eles, para entregar para a humanidade, eles não vão acreditar que você esteve aqui no mundo dos mortos e voltou lá. E nós agora, que temos o próprio Cristo, que foi lá no mundo dos mortos, ressuscitou os mortos salvos com ele e tem um túmulo vazio. Se alguém não acreditar na mensagem de Cristo, ele vai acreditar no quê? O que existe mais poderoso, o que existe mais convincente do que o Evangelho de Jesus? Aqueles que não conseguem crer no Evangelho de Jesus estão fadados à condenação. Por isso a Bíblia diz, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Amém, queridos? Quem está aí, diga amém. Falou, se vocês resistem Moisés, se vocês resistem o Cristo, nada pode persuadi-los. A revelação de Jesus, ela é poderosa, dizendo assim, olha, não é porque é rico, não é porque é pobre, não é porque é famoso, porque deixou de ser famoso, tem a ver de como você conduz a sua vida perante Deus. Se você quer jogá-la no lixo, no fogo eterno, é o tempo das suas decisões. Se você não dá a mínima para o amanhã, tempo das suas decisões. Se você acredita nas crenças populares, não, para mim eu acho que no fim todo mundo vai ser salvo. Aqui está o ensinamento de Jesus, é um livro imortal, é uma palavra que você sabe que incontestavelmente ela é a palavra de Deus. Está aqui revelado para que o povo de Deus tenha conhecimento da realidade da vida, como ela é. Isso aqui não é como as religiões, não. As religiões, todas elas, todas, pode falar qualquer religião aí, que é a mesma coisa, todas elas nasceram do homem, posteriormente aos seus fundadores. Só o cristianismo nasceu antes de Cristo existir, como homem. Deus começou a falar de Jesus antes da fundação do mundo, antes do homem cair. Quando Jesus veio morrer naquela cruz, aquela cruz já estava definida por Deus lá na eternidade do passado. E é ela que é a salvação da humanidade na eternidade futura. E o clamor de Jesus para com seus filhos é: se preocupe com você. Pense em você. Valorize você. Porque uma vez que você respirou pela primeira vez, você viverá para sempre. A vida continua. Paulo falou assim: se não existisse vida eterna, eu vou encerrar dizendo isso, que você já sabe, só relembrar. Falou, se a nossa esperança fosse apenas nessa vida, nós que vivemos aqui estudando o Evangelho, seguindo Jesus, seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Se a vida morreu, acabou, então nós estamos perdendo tempo. Certo está quem está vivendo a vida do jeito que dá na cabeça dele. Agora, se a vida eterna existe, quem está fazendo besteira com a vida dele são eles. Aqueles que estão se metendo em enrascadas, negociando a sua própria salvação. Não dando a mínima para tudo aquilo que Deus já fez por eles em Cristo Jesus. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe.